Olá, e mais uma vez nós estamos abrindo mais um podcast do Boris, onde nós temos sempre assuntos para você que é empresário, para você que é empreendedor, ou até mesmo você que está pensando em montar um negócio. Nós hoje temos uma convidada muito especial, daqui a pouco ela já se apresenta, mas eu quero convidar você a acionar o sininho para receber as novas notificações, os novos episódios e também deixar o seu like e encaminhar esse vídeo. Hoje o assunto que nós temos aqui é com a doutora Daniela. Ela vai falar um pouquinho sobre Lei Geral de Proteção de Dados, um assunto muito importante que pouca gente sabe da utilidade ou até mesmo da relevância que tem dentro da sua empresa. Olá, Daniele. Olá. Seja bem-vindo. Eu quero deixar você se apresentar com as honras, de onde encontrar um pouquinho o que você faz para a nossa audiência. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, bom dia, depende do horário que a pessoa está vendo. Mas eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, poder aí contribuir com informação. É uma informação necessária e obrigatória para as empresas, então todos precisam aí estar atentos às necessidades e às obrigações trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. Eu sou advogada já há 18 anos, me capacitei aí, me especializei em proteção de dados, em compliance, colocar as empresas aí em conformidade legal, para que estejam cada vez mais trabalhando em segurança, através do meu Instagram, daniele.tax. Anote aí para você seguir ela, daniele.tax, o Instagram dela, onde você vai ter muito material e ainda você vai entender um pouquinho. Ela está também já no marketing digital, tem muito, conteúdo de fácil acesso, que o Instagram dela é bem atrativo. Acompanha aí, Daniele.tax. E continuando aí, para não te atrapalhar. E bem informativo, Eu tento trazer assim, informação de qualidade realmente, para que os empresários possam entender ali as obrigações que devem cumprir, os compromissos que devem ter ao realizar a prestação de contas com relação ao que está fazendo para cumprir a legislação. Então, sempre tentando auxiliar nesse processo aí de entrar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E a Daniele, casada, 3 filhos, já uma equipe completa com a sua casa lá. Conheci, a Daniele é uma amiga, é uma parceira, ela está conosco aqui também nos processos do escritório, dentro da consultoria, dentro da contabilidade, tanto na parte de compliance, mas também na Lei Geral de Proteção de Dados. Daniele, você casada, 3 filhos, como começou esse processo, essa história pessoal sua aí de ser de uma pessoa que não tinha uma empresa até o mundo empreendedor? Dá uma resumida aí para a gente entender. Então, eu sempre trabalhei como advogada com parcerias. Então, eu não tinha muito essa questão do empresário, Não me via como advogada, não me via como uma empreendedora. Certo. Uma empresa realmente. E ao me formar aí nessa especialidade de proteção de dados, estudando a respeito ali do mundo corporativo realmente com relação ao compliance, as necessidades de gestão, de organização, eu percebi que eu precisava realmente me olhar desta forma. Então, muitos advogados, eles não se estruturam por não se verem aí como um empreendedor, como uma empresa, e isso faz com que eles fiquem ali estagnados. E quando eu passei a me olhar dessa forma, o mundo realmente mudou para mim, as minhas ações mudaram, a forma de eu olhar para os meus clientes mudaram, e eu consegui entender que eu poderia ajudar muitas pessoas também a se estruturarem, a entrarem em conformidade legal, trazendo mais segurança nas suas atividades, por ter esse olhar aí de empresário. Daniela, dentro da sua transição, que você disse que você como advogada de repente virou empreendedora, Tem uma empresa hoje, sua empresa é uma empresa de consultoria específica na área, E assim, qual que foi um desafio que te marcou nesse processo, assim? Porque a nossa audiência, às vezes, ele também pensa em fazer essa transição, Eu sou advogado, eu quero me especializar em uma área e eu quero ser um empreendedor nessa área. Qual que o desafio que te marcou nesse processo? É entender a importância de você se conectar com pessoas, de você sair da área operacional e você realmente ir para o estratégico, se conectar com pessoas, aumentar a sua rede de contato, mostrar a sua autoridade com relação ao que você faz. Então, eu sempre fui aqui, atuava, que estava ali desenvolvendo todos os processos, mas não tinham esse conhecimento de que quem fazia era eu.
né? E daí para frente eu entendi a necessidade de mostrar meu conhecimento, de auxiliar as pessoas com meu conhecimento. Foi aí que eu realmente busquei o digital para realmente mostrar o que sou capaz de fazer e qual é a diferença que eu posso agregar em uma empresa. Você chegou agora, está nos acompanhando. Primeiro, deixe seu like. Aqui nós estamos falando com a doutora Daniele Tax, onde ela é especialista na Lei Geral de Proteção de Dados e Compliance. E ela deixou uma chave muito importante para você e até mesmo para nós, né? Primeiro ponto que ela acha e considera relevante, a conexão com outras pessoas, ou seja, o network. Você acredita que o network vale mais que dinheiro? Com certeza, o network te abre portas não apenas para fechar negócios, mas para um crescimento. Quando você se conecta com outras pessoas, você consegue compartilhar os conhecimentos que ela tem, né, para te oferecer. E isso ali, nisso surge várias oportunidades, né? Então, às vezes é um outro negócio, às vezes é dentro do seu próprio negócio uma outra forma de atuação, um outro produto ou serviço que você pode oferecer, só de você estar ali se conectando, sem falar nas oportunidades, na oportunidade de construção de autoridade, de realmente contratação, de fechamento de negócio. Então, o network, ele possibilita ali muitas oportunidades que você, antes sozinho, você não tinha capacidade de visualizar aquilo lá. Então, por isso fala que o network vale mais que dinheiro, né? Porque vai além do fechamento de negócio. E é tão verdade isso que eu conheci a Daniele Tax num grupo que eu participava e hoje ela está ainda participando, né? O Beni, que está aqui no estado de Mato Grosso, e hoje ela também, né, lançou em poucos dias, vamos falar assim, que foi esse mês, um novo grupo, né, que é o Million, onde ela está à frente como diretora comercial. Consultiva. Então, esse network realmente faz muito a pena participar, mas foi lá que eu conheci a Daniele Tax. Hoje ela está conosco no escritório, a gente faz aí muitas referências junto. E o mundo dos negócios, ele é muito mais do que o nosso mundo, porque a conexão no network, ele traz o seguinte: eu consigo acessar uma conexão pequena, só que a Daniele Tax, ela consegue acessar outras conexões e junto nós conseguimos acessar várias. Antes de começar o podcast, a gente estava até conversando aqui sobre negócios, né? E basicamente ela fez um pedido de referência, que a gente fala, né, de uma conexão que ela está buscando. Então a gente já conseguiu fazer uma trilha mental de quem ela vai acessar. Então isso é muito importante. Mas Daniela, vamos trafegar em todos os assuntos agora. Você como mãe, esposa, né? Como é que fica a área pessoal de uma advogada que se lida com muitos documentos, principalmente como lei, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é intensa e a cada dia se mudando. Como é que fica o lado, digamos assim, do bem-estar, o hobby? O que é o hobby seu aí? O que você tem para te aliviar nesses processos? Olha, uma casa com 3 filhos é bem movimentada. Sempre tem alguma coisa acontecendo. Então, na minha vida profissional e minha vida pessoal, eu estou sempre aí tendo que buscar energia para alimentar todas as necessidades, né? Mas assim, hoje a gente consegue, através de uma organização que realmente eu trago em razão desse compliance, conseguir organizar esses dois lados para que você possa realmente ter uma estrutura sólida, né, na prestação do serviço profissional e também ali nas atividades e na atenção que você necessita dar dentro de casa. Além do que, é muito importante essa questão de contratação, inclusive dentro de casa. Né? Eu e o meu marido, a gente tem muito bem estabelecido essa busca e o propósito que eu venho seguindo nesse momento da minha vida, que é um momento profissional, onde a gente, desde o início, a gente conversou, a gente se entendeu com relação à necessidade que eu tinha de estar um pouco mais fora de casa, para que eu pudesse atingir os objetivos ali traçados. Então, quando você contrata com clareza, com transparência, todas as necessidades, isso não fica, né, no sentido de pesado para ninguém, a gente já fica sabendo o que esperar, já fica sabendo que o outro vai ter esses compromissos. Então, a gente consegue estruturar isso de uma forma saudável para os dois, quando você realmente expõe ali as necessidades de um e do outro. Mas ainda nós queremos saber qual que é o hobby que você tem, assim, para desestressar, o que você gosta de fazer? Comer, beber, passear, o que a Daniele Tax como pessoa, essa mulher cheia de energia, gosta?
Olha, hoje eu tô num momento da minha vida muito religioso, né? Eu me descobri muito religiosa e é onde eu tô alimentando essa força dentro de mim. Então, eu tenho ido muito à missa, à igreja, coral com a minha filha. Então, a gente tem vivido esses momentos ali que está sendo muito gratificante para nós. Então, hoje o nosso hobby tem sido esse, né? Onde a gente está se estruturando. Nós estamos também numa transição ali de religião também, em razão da gente se descobrir hoje como católicos. Então, esse é o nosso hobby no momento, no sentido de nos redescobrir, né? Certo. E assim, eu vejo, Daniela, você uma mãe, né? Porque assim, a mãe ela tem um desafio muito grande. Uma mãe empreendedora, 2 desafios, né? Porque ela tem que cuidar da casa, tem que cuidar da empresa e tem que ter energia para tudo, né? Eu admiro muitas mulheres, por isso que eu as amo, principalmente a minha esposa, a minha filha e a minha mãe, né? São as 3 marcantes que eu tenho. Mas assim, eu admiro essa capacidade, porque o homem, ele trabalha por etapas, né? Ele resolve um problema, o que ele não consegue resolver, ele deixa do lado, mas ele trabalha uma vez de cada vez. Ou seja, um problema agora, o outro não quer saber que eu não dou conta. A mulher, ela já resolve tudo, ela faz tudo de uma vez. E ter realmente essa disposição, né, de estar presente. E o outro pilar que a gente ia falar é a espiritualidade que você já trouxe, né? Que realmente eu acredito que não é possível ter resultado e nem chegar a um sucesso sem estar conectado com a espiritualidade. Não é só falando de religião e não é deixando também de falar. Sim. Mas eu não sei qual é o momento que você vive, você que está nos assistindo, mas eu acredito que assim, resumindo, o homem é espiritual. Sim. E ele precisa estar conectado, né? Então essa conexão aí, você que vai entender a sua religião. E é onde a gente busca força, né? Porque Sim. não é fácil. Tem dias que você fala, não vou dar conta. Mas é aí que você tem que estar ali pronta para receber toda a força espiritual que você busca, que você tem capacidade ali de se conectar, que é o que te levanta, que te faz fazer acontecer. Sim. Né? E eu sou muito disso de fazer acontecer. Eu não sou do tipo de pessoa que fica esperando a oportunidade. Não, eu quero criar as minhas Sim. oportunidades. Então, eu sou muito autorresponsável, às vezes até demais. Né? Porque eu puxo tudo pra mim. Tipo, eu não fico esperando o outro fazer por mim. Sim. Então, eu preciso ter essa força para eu ir lá e fazer acontecer. E é só através realmente da conexão espiritual que você consegue ter a força que você precisa, né? Porque nada é a gente que faz, Sim. né? Tudo é Deus, então a gente realmente precisa ter essa força para fazer acontecer. E você precisa ter um passo, né? O seu passo é a decisão, né? Estar motivado, porque senão é a energia que a Daniela está falando, realmente você precisa de energia, tem que ter motivação, se automotivar, mas você precisa ter um comprometimento, né? Que é a autorresponsabilidade. Disciplina e persistência, né? Está sempre. A Daniela fez um treinamento comigo sobre o Enneagrama, e não sei se vocês conhecem, mas eu vou falar um pouquinho da personalidade dela, né? Que é uma personalidade muito próxima à minha, que é o Enneatipo número 8, é um dos mais energéticos que tem. Só que também, ao mesmo tempo, ele tem um detalhe, né? Ele gosta de centralizar um pouco. Sim. Por quê? Porque ele tem muita energia e ele não vê essa energia no outro. Então aí a gente tem um trabalho, né? De se conscientizar que nem todo mundo age da nossa forma. Essa é a parte mais difícil. Então a gente tem essa energia e eu mesmo sou uma pessoa que eu busco cada vez estar melhor, mas aquela pequena baixa de energia já me incomoda, porque eu gosto de trabalhar com energia alta, então eu me conheço muito o meu corpo e tudo mais. Mas, Daniele, você, mãe, um Enneatipo número 8 e ainda asa 9, tá, gente? Em outro momento eu posso explicar, mas fica aí a dica para você ir atrás do Enneagrama, ele vai te trazer muita clareza das 9 personalidades. Bom, mãe tem como hobby hoje estar vivendo a espiritualidade, que faz parte, primeira chave que ela deixou é o network. Segunda chave, para você se anotar aí, até mesmo de buscar ter um movimento seu, né? Se conectar na sua espiritualidade. Mas enfim, né? Autorresponsabilidade. Você como mãe, como esposa, né? Que tem que ter aquele movimento. E como é que você faz para suprir também as necessidades dos filhos?
Isso é muito importante, né? Meus filhos são muito apegados a mim. Então, assim, eu estar perto é eles em cima, literalmente, de mim, sabe? E isso não é só o de 3, nem a de 8, mas também a de 19. Olha só a escadinha dela, bem longa, né? São realmente aquela necessidade que eu percebo que tem que dar atenção. Então, eu tenho que estar sempre atento a como individualmente eu vou suprir a necessidade de cada um. E aí, para isso, eu também tenho que me organizar para saber, tô dando mais para um, tô dando mais para outro, qual que tá precisando mais nesse momento. Então, a gente também precisa suprir. Claro que a gente não faz tudo com perfeição, mas dentro do que eu consigo notar, está sempre analisando, eu tento administrar essas necessidades. Sim. Aí e estar atenta a isso, né? Eu acho que o primeiro passo é você realmente não viver assim, a Deus dará. É você realmente estar analisando as suas ações. O que você está fazendo? Será que é a forma correta? Deu certo, não deu certo? Fazer essa análise pessoal é muito importante. O que hoje no meu dia eu fiz de errado? O que eu poderia ter feito melhor? Né? Que está precisando de mais da minha atenção? Então, viver atenta a essas necessidades já é um passo para você viver acordada e não dormindo, né? Se deixando conduzir. Então, eu sempre estou atenta a essas análises. Então, não fazer as coisas de qualquer forma, mas fazer realmente com um propósito. Tudo, até o que eu vou falar para os meus filhos, eu já quero falar para que sirva de um ensinamento. Sim. Né? Para que aquele momento sirva de um ensinamento. Então, eu estou sempre atenta a essas necessidades. Então, uma coisa que eu busco é essa forma de estar sempre individualmente preocupada em atender as necessidades de cada um. Então, às vezes, um dia ir almoçar com um, o outro dia é sair para passear com o outro, e dividindo isso. Tá todo mundo junto? Vamos todo mundo junto. Mas sempre perceber essas necessidades individuais. Eu falo para você que está nos ouvindo, me acompanhando, até mesmo para a Daniele, tudo na vida é gestão, né? Você precisa ter gestão da sua empresa, né? Dos recursos, gestão familiar e até gestão de sentimentos, né? Porque na família você está vivendo um outro momento, né? Você sai de uma empresa cheia de problema ou não, mas você chega numa casa onde você vê os filhos, é outro mundo. Então Sim. Você tem que fazer essa gestão. Mas vamos lá, nós já conhecemos a Daniele, né? Na parte, digamos, pessoal, na parte familiar, né? Como ela se recarrega. Agora vamos falar no principal, né? Que é você, empreendedor, que está nos acompanhando no conceito que ela tem aqui de Lei Geral de Proteção de Dados. Quais são os primeiros passos, ou você pode até reformular essa pergunta, qual que é a primeira atitude de um empresário perante as obrigações da lei? Deixar de ser o desconhecimento sobre a legislação. Você que é empresário, você é obrigado a saber a respeito da legislação. Porque você é obrigado a cumprir as necessidades trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. E a primeira forma que você tem de ter acesso a esse conhecimento é ter um treinamento. E muitas vezes não é nem contratando uma consultoria, André, porque o que está acontecendo? Muitas pessoas estão sendo enganadas no sentido de, eu vou certificar a sua empresa de que você tem Lei Geral de Proteção de Dados. Aí cobra aquele valor ínfimo Sim. de adequação, que tem alguns programas que estão fazendo isso, e tem vários aí no Instagram oferecendo isso. E aí o que acontece? Nem a sua empresa fica adequada e nem a certificação vale de nada. Eu quero até te interromper, Daniela, porque assim, nós aqui na consultoria e contabilidade, né, na Borges Consultoria, o que nós fazemos? A gente entra com um processo, às vezes, para abrir uma empresa ou até gerenciar o movimento, né, na consultoria, a gente já recomenda se tem alguém fazendo. O que eu vejo o empresário? Não, eu fiz um termo lá e eu estou todo legalizado, né? Às vezes a pessoa tem um papel lá e acredita que aquilo ali é a razão e tudo que ela precisa fazer. Então ela não precisa fazer nada. O que a Daniela está nos falando é o seguinte: primeiro passo, treinar a sua equipe. Ela vai trabalhar mais isso e às vezes não fique só na primeira pessoa que aparece, né, te oferecendo um serviço, porque ele não precisa ser o mais completo, mas ele precisa ser objetivo. Sim. E às vezes essa pessoa que te vendeu um processo,
ela te vendeu uma vírgula, né, desse contexto. Porque existe muitos documentos que são internos que servem para você de comprovação, porque a lei ela tem um princípio da prestação de contas. E essa necessidade interna é o mapeamento, é a análise de risco, é o registro da operação de dados. Então são documentos e ações que os outros não veem, mas precisa existir dentro da sua empresa. Então, além da política de privacidade, a política de privacidade é apenas um documento, não é todo. E para você formular a política de privacidade, você precisa ter esse por trás que eu falei. Porque senão a sua empresa pode vir responder, por exemplo, por fraude. Porque como é que ela vai fazer uma política se você não mapeou os seus processos, não mapeou o fluxo dos dados? Então, essa política não tem embasamento para existir. Então, essa política ela é fraudulenta. Então, a pessoa precisa entender realmente como é que funciona o processo de adequação para poder ter validade esse processo de adequação. Vai muito além de uma política de privacidade, vai muito além de um sistema adequado. Muitos confundem, não, mas o meu software está adequado, o meu sistema está adequado, e rapidamente a gente verifica que não é verdade. Aí eu pego muitas empresas que elas falam, não, nós já estamos adequados. Eu falo, você já deu uma olhada no seu próprio site? Está totalmente inadequado. Sim. E é algo muito fácil de visualizar. É algo muito claro. E é bem externo, né? Porque hoje um site, o acesso é mundial. Né? Sim. E às vezes você corre riscos, né, tão grandes achando que está tudo certo e deixa uma válvula ali, que é um site, né, exposto à internet. Sim. Que não tem fronteira. O site ele precisa ter o banner de cookies corretamente colocado ali para que o titular de dados exerça a autodeterminação informativa, ele precisa ter a política de privacidade, ele precisa ter os termos de uso. Então, se você que está nos ouvindo, vou interromper mais uma vez. Primeiro passo para você entrar no processo da LGPD, treinamento da equipe. É isso, Daniela? Treinamento da equipe. Então, primeiro aqui, vamos deixar mais uma chave para você. É uma boa prática exigida pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, artigo 50 da LGPD, ela diz a necessidade da empresa dar treinamento à sua equipe. Só que isso você não pode fazer de qualquer forma, você tem que fazer de uma forma comprovada, para que você comprove que isso aconteceu realmente. Né? Então não basta você fazer de qualquer forma, você realmente precisa ali ter uma empresa que de fato tenha conhecimento, que de fato está na saiba. Área, né? Não é só falar, eu sou advogado e posso fazer, você tem que ter toda uma bagagem. Tem que ter toda a credibilidade de estar dando aquela informação e dar realmente a informação que é necessária. Então, existe aí um rol de informações necessárias que todos os colaboradores, né, de PAP, que a gente fala, de patrão até o porteiro, precisa e ter conhecimento. Inclusive, nós aumentamos nossa equipe, nós precisamos fazer treinamento com as outras pessoas que entrou na equipe, né, Daniela? Mas você que está aí pensando se tem ou não tem, se fez ou não fez, eu te recomendo você ir no Instagram da Daniele Tax, daniele.tax, onde você vai ver todo o material que ela divulga lá. E mesmo que você não esteja no estado, na cidade de Cuiabá, você pode também fazer online, né? Sim, hoje tem as plataformas que ela vai marcar um horário com você e aí ela vai fazer. Eu tenho uma forma de consultoria, então eu posso auxiliar dentro do processo através de uma reunião ou através de uma mentoria. Então, eu tenho essas formas também de contratação, além de uma série ali de treinamento para implementação de documentos já na própria empresa. Então, desde um aditivo contratual ali para o seu contrato de trabalho com seus colaboradores, um termo de consentimento, onde eu tenho um modelo, né, um modelo do documento que você pode adequar para a sua empresa. Sempre lembrando que não tem receita de bolo, tudo tem que ser personalizado. Então, você tem um ponto de partida ali, onde tem um vídeo explicativo falando o que você precisa de ter atenção para você formular aquele documento para sua empresa. Mas já é um primeiro passo que você já pode dar ali para estar suprindo algumas necessidades e trazendo seguranças em determinadas partes dentro da sua empresa. E eu quero trazer aqui uma pergunta também, que eu acredito que todos os empresários hoje utilizam muito essa ferramenta, que é o WhatsApp. Em breve, né? Lógico que existem várias etapas que devem ser feitas, e também a Daniela ela precisa conhecer, né, o que você compartilha dentro dessa plataforma, né, dentro dessa ferramenta.
Mas traz aí alguma coisa, Daniela, que pode ajudar até mesmo o pessoal que usa o WhatsApp. Hoje o WhatsApp é uma ferramenta, acredito que é uma das mais usadas para das venda. mais usadas. O que eu sempre digo? A LGPD ela não veio proibir a atividade, mas ela veio fazer com que você faça isso de forma transparente e que traga mais proteção. O WhatsApp, ele compartilha suas informações. Aí você pode me perguntar, mas o WhatsApp não é criptografado? Sim, as mensagens que você digita é criptografado. Os áudios que você envia, os documentos em PDF que você envia, as fotos que você envia, os vídeos que você envia são compartilhados com a empresa da Meta. Então, a Meta ela é uma empresa onde aquelas empresas que pagam para ela para saber informação podem ter acesso. Sim. Então, você está deixando vazar dados dentro do WhatsApp. E então, eu tenho que parar de usar o WhatsApp? Não, você tem que adequar, você tem que dar transparência. Seu cliente, a maioria, eles não querem mudar. Nem os clientes não querem usar outra ferramenta. Tem empresas que contratam ferramenta de comunicação, mas o cliente quer usar o WhatsApp. Porque é mais fácil. Mas o que você isso tem a gente vive muito aqui na contabilidade, porque são documentos que a gente não recomenda usar no WhatsApp. Mas eu posso mandar, eu sempre falo assim, ó, pode até mandar, mas encaminha também por e-mail. Sim. E aí a gente desconsidera o WhatsApp. Mas vocês têm ali a mensagem, né, que a gente já deixou pronta, para que é justamente o quê? Trazer transparência. No momento, então, da contratação, tem um cliente, olha, você vai ter a transparência dentro do seu WhatsApp, onde você vai demonstrar pro seu cliente como é a política de privacidade do WhatsApp. E seu cliente falando, não, mesmo assim, eu quero continuar por aqui. Tudo ok. Sim. É uma escolha dele, é um consentimento que você pode coletar dele. Então, dentro do meu Instagram, inclusive, tem a forma de você estar adequando esse WhatsApp. Né? Um caminho que você pode seguir para que você possa colocar o seu WhatsApp em conformidade com a legislação, dando transparência para o seu cliente do que é realizado dentro do WhatsApp. E aí você vai comprovar para a legislação, olha, aqui, eu mostrei para ele o que é feito, eu mostrei para ele como é feito, mas ele quer continuar por aqui. Então tá tudo bem, vamos continuar por aqui. É a escolha, é a autodeterminação informativa do cliente. Deixa eu te fazer uma pergunta, de repente até prática para você que tem alguma dúvida. A todas as conversas, essa mensagem tem que ser a primeira? Sim, a primeira conversa é o ideal que você já comece com essa conversa aí, com esse texto, para que o cliente tenha conhecimento e dali para frente é um tratamento normal de dados. Certo. Só que você vai ter que realmente, aí passa para a segunda fase, né? Que é a fase da adequação do que você vai fazer com aquelas mensagens. Você precisa da proteção. Então, você recebe o documento, para onde esse documento é encaminhado? Com quanto tempo aquele documento é excluído do WhatsApp? Né? Quem vai ter acesso àqueles documentos que foram retirados ali, que foram enviados por WhatsApp? Então, é todo um caminho a ser percorrido. E um exemplo, digamos igual aqui nós temos na contabilidade, né? Eu tenho um cliente que eu falo todo dia com ele. Então, a primeira mensagem do dia tem que ser ela, mesmo que eu já tinha passado. Não precisa. É uma vez só, não precisa ser todo dia. Entendi. Uma vez só, você deu conhecimento, você coletou o consentimento e tá tudo certo. Aquele consentimento tem um prazo de validade. Nós colocamos ali 2 anos para os seus clientes ali. Então, tá tudo certo esse período. Então, se você tem alguma dúvida, né, sobre esse conteúdo, Daniele Tax está no @.danieletax, onde ela fala sobre a expertise dela, que é a Lei Geral de Proteção de Dados e Compliance, que é um processo muito mais completo, mas ele traz clareza e segurança nas certificações, né? Daniele, fala um pouquinho do compliance de uma forma resumida, que eu sei que é um termo ainda pouco conhecido por alguns empresários, mas o pessoal que trabalha aí com licitações hoje já é uma obrigação, né? Sim. O compliance é uma conformidade legal. Então, é a empresa se colocar em conformidade. Só que a empresa, ela só o ponto de partida do compliance é a criação de uma cultura organizacional. Porque uma empresa que não tem gestão, que não tem cultura, que não tem diretriz, ela não consegue implementar essa cultura de compliance, né? Implementar o cumprimento de normas. Eu digo que toda empresa tem cultura, seja ela boa ou ruim. Sim. Porque a cultura ela é formada pelo conjunto de comportamento daquelas pessoas que trabalham na empresa. Então, tem empresários sábios que querem atingir um objetivo, eles determinam, eles dão diretriz, eles dão direção para os seus colaboradores. Outros deixam que criam como ao costume, né? Então, você precisa saber como direcionar a sua empresa para o objetivo que ela quer atingir.
E como é que a gente faz isso? Conhecendo a empresa, conhecendo o estado atual da empresa, construindo um código de conduta, construindo um regimento interno, treinando colaboradores. E daí a gente passa para mapeamento do cumprimento das obrigações legais. Então, aí a gente vai mapear, como que estão a questão trabalhistas, como que estão o cumprimento de normas tributárias, como que estão os outros, a relação dos colaboradores entre si. Então, tudo isso a gente vai identificar determinando diretrizes. Hoje, a Justiça do Trabalho ela já adota a ferramenta do compliance como canal de denúncia como obrigatório para empresas acima de 15 colaboradores. Por quê? Porque para minimizar os acontecimentos com relação a assédios. Então, você precisa implementar ali um canal de denúncia dentro da sua empresa. Se você tem essa quantidade aí, que são as empresas que estão aí na CIPA, né? Certo. Então, você precisa implementar esse canal de denúncia, que é uma ferramenta do compliance. É uma ferramenta que veio com o compliance, que é o canal de denúncia. Você cria para que o colaborador, anonimamente, diga ali o que está acontecendo e a empresa possa tomar conhecimento e resolver. Né? Então, assim funciona o compliance. Então, você cria políticas, você cria regimentos, códigos. Para quê? Para direcionar a empresa a estar sempre em conformidade legal. E é até complicado a gente falar de um termo tão banalizado que ficou hoje, que quando a gente chega numa empresa, né, nós da consultoria, a gente faz o seguinte, a gente analisa primeiro qual é a sua visão, missão e valores. Tem muitos que falam assim, olha, eu tenho, mas nem uso. Ou às vezes eu nem tenho. Às vezes só tem para pôr na parede. Só para pôr na parede. E ali é o início desse processo, né, Daniela? Sim, com certeza. Porque assim, as diretrizes, visão, missão e valores, elas são para que sejam usadas na hora de tomada de decisão. Então, sempre que um colaborador ou que um líder for tomar alguma iniciativa, for tomar alguma decisão, ela tem que se basear lá. Está infringindo alguma dessas diretrizes? Por quê? Para que não tenha que sempre estar perguntando o que fazer. Então, vai ter um regimento interno. Para quê? Para saber se aquela ação vai ferir, se aquela ação vai dar algum problema, se aquela ação vai contra a missão da empresa, vai contra os valores inegociáveis da empresa. Então, é uma coisa que toda reunião precisa estar sendo lembrada. Precisa estar sendo colocada em pauta para que as pessoas não caiam no esquecimento para saber qual que é o ponto de partida da empresa, quais são os valores que ela tem que obedecer para toda a tomada de decisão e qual que é o objetivo, onde que a empresa quer chegar, que é a visão, onde que a empresa quer chegar. Essa atitude que eu estou tomando vai levar a empresa para esse lugar ou não? Então, é preciso dar essa diretriz. Eu estava num treinamento que a gente fez agora, dia 19/11, e é onde eu perguntei até para um aluno, né, como é que estava a missão, visão, valores. Vai lá, eu fiz com o pessoal do Sebrae, mas eu nem uso, né? Então, assim, eu vejo que é uma porta de entrada para algumas consultorias, mas ela não pode ser somente um descritivo. Ela precisa ser vivido, porque assim, você que é empresário, por que você abriu sua empresa? Sim. O que te motivou a abrir sua empresa? Não, eu sou bom no que faço, mas você é bom para você ou é bom para alguém? Qual que é o objetivo que você tem com o seu serviço? Minha visão, minha missão hoje, eu considero como transformar e potencializar pessoas e empresas. Então, essa é a minha missão. Então, assim, eu tenho realmente tudo o que eu faço, mas é isso que me motiva. Agora, a consequência é realmente o reconhecimento, é o valor financeiro. Só que se você não tiver isso como missão, aí você vem hoje um termo se usado, né? Qual que é o seu propósito de vida? Que é a missão. É justamente o porquê antes, o né? porquê Antes que você de tudo faz vem o que o faz. porquê, né? Comece pelo porquê. Tem até o livro do Simon Sinek que fala, comece pelo porquê. Se você realmente não tem um propósito daquilo que você faz, você não consegue trazer efetividade e nem qualidade para o que você realiza, né? Faça o que gosta e não trabalhe nenhum dia da sua vida. É sobre isso, né? Porque quando você fala, não, eu estou trabalhando, não, eu estou me divertindo, eu estou, de repente, curtindo, por quê? Você não sente o peso do trabalho. Sim. Porque é algo que te motiva, te traz aí uma motivação e é também a referência que você tem.
Né? Por que você faz? Muitas pessoas não sabem nem por que levantou da cama. Com certeza. E aí, não, mas eu quero isso. Tá, então entenda o porquê para que você não fique refém do que acontece. E assim, aconteceu, muda a rota, né? A visão, né? Por que você tem que ter uma visão? Porque se você não tem uma visão, você não tem um planejamento de onde você quer chegar. Hoje a gente trabalha muito onde eu estou, onde eu quero chegar. Muitas pessoas nem sabem onde está e muito menos onde quer. Eu tenho meta, tenho objetivo, mas não faz parte da visão. Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? São frases prontas, mas que diz muita coisa. Então isso tudo dentro da compliance é um início do processo. Sim. Porque muitas empresas, aí você vê, digamos, as grandes empresas, elas usam esse processo. E o povo que está chegando agora, né, os novos aí, às vezes eles querem abandonar algumas etapas. E aí não entende no caminhar por quê. Vai vir dificuldade, sim, né, Daniela? Vai vir, de repente, troca de governo, vai vir uma reforma tributária, vai vir várias coisas. Crise temos desde o início dos tempos, então isso não pode ser uma justificativa. O que são as startups? São empresas muito bem estruturadas, com seu ponto de saída e ponto de chegada. Sim. Então isso são as empresas que crescem muito rápido, porque elas sabem exatamente para onde ir, elas traçaram o caminho dela. E isso que faz com que umas empresas tenham dificuldade. Por quê? Porque elas não sabem para onde ir. Elas simplesmente nascem, vão criando seus processos conforme a necessidade e não percebem que aquilo lá atrás demora no exercício da atividade, é falta de performance na execução. Então, é realmente você olhar para dentro, você olhar a estrutura da empresa, você olhar para o que você deve seguir, para onde você deve ir, o que vai te levar para aquele objetivo que você quer alcançar. E até mesmo seu planejamento estratégico, né? Suas metas, seus objetivos, tudo vem dali. Então, é uma coisa que às vezes te falaram que não é necessário, mas eu venho a te alertar, né? Não deixe de manter esse processo em todo início de reunião. Né? Missão, visão, valores, para que realmente os colaboradores que estão chegando, eles entendam essa cultura e os que estão, fortaleçam ela. Mas, Daniela, nós vamos trabalhar agora com os outros assuntos mais polêmicos, né? Eu acho que a gente precisa mexer com esse pessoal que está aí. Digamos aí, essas pessoas, hoje o marketing digital está muito avançado, é uma tecnologia que não tem como sair, mas eu vejo muitos profissionais tirando foto de cliente para postar. É necessário ter uma adequação sobre isso? Com certeza, é muito importante a questão da imagem. A imagem é um dado pessoal, então se você não tem ali uma adequação, onde você possa fundamentar essa ação num legítimo interesse da empresa, porque o cliente já faz parte ali, né, da sua relação comercial, e você está postando, dependendo da imagem, por exemplo, eu vejo clínicas de autista postando foto de crianças. Foto de criança é extremamente necessário ter um consentimento do responsável para estar postando, ou até mesmo do seu próprio colaborador. Você precisa ali ter ali no seu contrato com o seu colaborador a informação, um termo de consentimento do seu colaborador. Então são ações preventivas que devem ser realizadas para que você possa exercer a atividade com segurança. Então, foto de cliente sem uma autorização, sem uma contratação prévia, você pode correr risco de sofrer uma ação lá na frente. Sem falar que as ações com base na LGPD cresceu 500% em 2 anos. Então, as pessoas estão descobrindo os direitos que ela tem. Sim. Então, se um cliente seu resolve descobrir o direito dele... Infelizmente, você vai pagar por isso. É uma oportunidade. Então, as pessoas, alguns empresários reclamam, mas é uma oportunidade da pessoa fazer, aproveitar, né? Se aproveitar. Mas é você que deu a oportunidade. Sim. Não foi ele que criou, é direito dele. Agora, se você não cumpre com a sua obrigação de realizar as ações preventivas para colocar a sua empresa em segurança, é você que está criando essa oportunidade para ele aproveitar. E eu trago para você, empresário, que ainda não entrou nesse processo, que você busque realmente informações profissionais. Aqui nós estamos com a Daniela Tax, onde ela tem vários processos que vai caber no seu bolso para você começar o processo. Mas é interessante você ver que isso também gera valor perante o seu cliente, né? Que você já está se adequando às leis, você está se preocupando com os dados dele. É bom ter uma atenção, André, que essa legislação, ela não necessita que você infrinja, que você cause dano para você ser multado administrativamente, por exemplo. Basta você não cumprir.
Por exemplo, teve uma microempresa que foi multada em R$14.400 pelo simples fato de não cumprir a obrigação legal. Ou seja, de não ter uma política de privacidade, não ter um mapeamento. Tem lá a sentença que fala, ela não tem a comprovação do dano, mas ela tem o descumprimento. Ou Tem seja, o descumprimento não do tem que... o básico. Não precisou ela lá causar dano para a pessoa X ou Y. Ela simplesmente não cumpriu e levou uma multa da Autoridade Nacional de Proteção de Dados no valor de R$14.400. Ou seja, grande maioria das empresas hoje já estão aptas a tomar multa. Sim. Agora eu quero trazer outro assunto, né? Nós estamos falando aqui com uma profissional, uma advogada, uma mulher. Você sente algum receio pelo ser mulher perante a empresários? Antes eu não sentia isso, mas hoje, lidando com empresas maiores, eu vejo que ainda existe muito a questão do machismo. Eu não ligava, nunca fui uma mulher, até por eu ser assim, elétrica, ativa, eu nunca liguei para esse tipo de comportamento. Mas hoje, que eu estou lidando com empresas muito maiores, com empresas ali com 500 colaboradores, né, onde a gente faz reuniões para apresentar propostas, a gente percebe ainda que existe aquela falta ali de confiança. A partir do momento que um homem te coloca e te fala a respeito sobre você e você começa a ter oportunidade de falar e mostrar seu conhecimento, isso acaba. Mas o primeiro impacto inicial ali, ainda assim tem um pequeno preconceito. Tem sim, ainda tem. E você vê se, por ser mulher, você é mais cobrada ou você não vê isso? Sim, com certeza. Quando eu lido com gestores homens, né, eles querem realmente, efetivamente, que mostre o que está realizando para entender, de fato, se está fazendo corretamente. Mas aí, como a gente busca estar relatando, registrando tudo o que faz, por isso, todo relatório, tudo que eu vou fazer, eu emito o relatório e já demonstro para justamente não correr esse risco aí. Porque eu vejo o mundo no empreendedorismo feminino uma crescente. Mas eu também vejo que elas meio que trabalham por elas, né? Então, assim, empreendedorismo feminino, empoderamento da mulher. Então, assim, é muito unidas, mas eu não vejo todo mundo quebrando as barreiras de estar atendendo empresas que tem, digamos aí, os diretores homens, né? Sim. Porque eu acho que tem algum receio de não ser bem vista. Eu sempre costumei, assim, qualquer tipo de discriminação, eu nunca fui de levar muito em consideração. Sim. Eu sempre fui de me posicionar, né? Então eu nunca tive esses impactos de racismo ou de qualquer outra coisa, porque eu sempre impus a minha presença, Sim. eu sempre impus o meu conhecimento, então eu nunca me rebaixei diante de ninguém. Então eu não senti esse tipo de discriminação. Mas hoje, lidando com empresas maiores, eu sinto que no primeiro impacto tem essa questão da mulher, do feminino. Mas depois, entendendo o conhecimento que eu tenho, quando eu passo a falar a respeito das necessidades e demonstrar, isso minimiza e consigo ali desenvolver a relação normalmente. A Daniela deixou aqui uma chave para você, se colocar na sua autoridade. Ou seja, às vezes você tem algum receio, independente se é homem ou mulher, mas assim, você no início de uma conversa, né, para você ficar mais à vontade, você tem algum receio, né? Você não sabe como vai ser a percepção e o recebimento desse conteúdo dessa pessoa, mas você deixou aqui realmente se colocar como autoridade e ser quem você é, né? Sim. Transparente. Eu acredito que isso muito... Eu acho que muito é sobre você, né? Tudo que o outro reflete para você é um pouco sobre você. Então, de repente, talvez seja o fato de eu estar lidando com empresas maiores me trazer esse receio, né? E talvez as pessoas que sopram ali uma discriminação têm que olhar para dentro também e saber se ela mesma não está se discriminando. Sim. Então, eu sempre te falo, né? Eu sou muito autorresponsável. Então, ali, o que acontece comigo, eu busco entender em mim o que eu estou fazendo de errado. Então, talvez seja um pouquinho a respeito disso. E eu vou trazer novamente o assunto do Enneagrama, porque assim, tem tudo a ver. E o Eneatipo número 8, ele gosta de provocar.
Eu sou uma pessoa também muito provocadora. O 8 ele é totalmente provocador, ele é meio que... Ele faz a medida de poder, né? E às vezes você, com o início de um trabalho, você se provoca o outro para ver até onde ele aguenta ou até onde ele sabe. Porque se naquele primeiro momento ele aguentou a pressão, significa que ele aguenta todo o processo. Eu falo para você que às vezes as pessoas não medem só por você ser mulher. Mas se ele for um número 8, ele vai testar, né, a sua capacidade, né, o seu conhecimento, mas isso depois vai ser absorvido, porque aí a pessoa fala, não, é de igual para igual, é o que eu estou buscando. Porque às vezes a gente não tem confiança na pessoa, porque ela, né, vem mais tímida e tudo mais. Mas enfim, Daniela, dentro desse processo, o que você vê de repente, num processo de você fazer uma precificação, né, dar um preço para um serviço, a mentalidade que você precisa ter, as crenças e a escassez que você precisa saber para você dar um preço. Por que eu estou falando isso, né? Você, de repente, não está acostumado a trabalhar com um nicho digamos assim, um nicho maior, né? Uma empresa com um número maior de colaboradores, um resultado maior que você vai ser exigido de uma forma maior e você vai ter que precificar um número maior também, porque você vai ter que trazer gente para essa equipe. E às vezes eu vejo muitas pessoas tendo essa dificuldade de precificar números maiores, porque ele limita o bolso dele, a escassez dele, a mentalidade dele e as crenças. Como é que você enfrenta isso? Então, foi eu tive que passar por isso, né? Inicialmente eu queria fechar, então já dei valores baixos, só que hoje não, hoje eu tenho muita consciência da necessidade. É um processo onde exige muito tempo para realizar. Então, hoje eu consigo entender o valor que eu gero. Então, eu consigo entender que se não for por aquele valor que eu estabeleci, não compensa nem eu pegar o processo. Então, hoje eu consigo determinar um valor de horas de execução para eu conseguir realmente fazer com que o valor gerado compense eu estar ali fazendo aquele processo. Então, antes eu tive essa dificuldade de entender ali a necessidade, mas você precisa estar atento se de fato o que você está cobrando vai suprir a sua necessidade, porque você vai ficar em dedicação de tempo, né? Isso vai impedir outras execuções. Então, você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis. Apesar de ser um processo que você consiga oferecer de forma online, você precisa ali calcular o seu tempo, o seu investimento, o que você, né, tem de contratação de sistema, de software, de necessidades de parceiros, para que você realmente seja honesto com você mesmo. Você ser honesto com o outro e ser honesto com você. Porque às vezes você se coloca em situações que fala, poxa vida, por quê? Né? Isso acontece todo mundo em início ali da atividade. Mas você precisa entender. Por isso é importante também a gente ter ali profissionais que nos auxiliem na precificação, para que a gente não caia nesse erro inicial aí de estar, né, se colocando em situações que depois possam te gerar mais dor de cabeça do que lucro. Você já deu ou passou um orçamento com 6 dígitos? Ou seja, acima de 100 mil reais? Já teve caso? Já passei. Ultimamente é o que mais tem passado. Eu tenho feito orçamento para algumas empresas no ramo de transporte, e essas empresas, elas estão realmente visualizando essa necessidade. E como eu tô trazendo a expertise que eu tô adquirindo... Vou pedir um café para a produção aqui, porque o meu já acabou. Você aceita um café? Aceito. Como eu tô trazendo essa expertise, né, lidando ali com a Flex e com a Novel, então eu consigo entender as necessidades desse nicho de atividade e o quanto eles lidam com dados sensíveis. Agora uma pergunta, é libertador quando você consegue fazer isso de forma consciente? Ah, com certeza, porque você fala assim, o valor é esse, vai ser um investimento alto, mas é o que realmente a empresa precisa e é o que é justo comigo. Então, se aceitar, ótimo, se não aceitar, tá tudo bem. Sim. Mas eu fui honesta comigo mesmo. E refletindo com você que está nos acompanhando, aonde você entende como missão, olha só onde volta o assunto.
Se você passa um orçamento num valor que você considera relevante, que realmente é um valor relevante, né? Mas você precisa entender que a gente vai explicar isso. Mas aí você vê que a sua missão faz parte do processo de ajudar outra pessoa com o que você tem. Isso é leve. Sim. E você está vencendo 3 etapas, né? A sua escassez, porque às vezes o seu bolso não é o bolso do seu cliente. A sua mentalidade de, às vezes, se posicionar inferiormente de acordo com o que você é, né? O posicionamento. E ainda, de você ver que as suas crenças te limitaram até aqui. Você já venceu uma outra crença de merecimento, de se posicionar, de atender clientes. E assim, isso por um cliente que você deu preço não é nada pelo que ele fatura. Sim, e às vezes a gente fica prestando atenção nisso, né? Esse dia eu passei um orçamento, né? E ao meu ver, assim, né? Uma empresa, 500 colaboradores, vai ser um orçamento alto, né? Aí eu fiquei prestando atenção na outra pessoa, porque eu fiz online, a empresa não é daqui. E a pessoa, não, tudo bem, realmente nessa faixa, tá tudo bem. Sim, se ela... Sim. Eu achei até que ela achou barato. Parece, né? Entendeu? Eu falei assim, bom, né, olha, vou apresentar para o comitê, porque essas empresas, elas têm um comitê, né, de gestores que precisam passar, não é assim, uma pessoa resolve, né, realmente passa por todo aquele comitê. Eu falei, olha, parece que não foi nada extraordinário. Sim. E ela já tinha feito outros valores, né? Outros orçamentos. E aí que você começa a subir o nível. Sim, aí você fala assim, às vezes o susto é seu e não da empresa. Sim. Que a empresa tem total capacidade. Porque você se limita com o seu bolso, para você, às vezes é caro, mas você não está naquele movimento daquela empresa, né? Às vezes a gente olha assim, o famoso, a grama do vizinho tá verde, a minha não, porque eu não cuido. Sim. E ele está cuidando, mas ninguém sabe como ele cuida. Sim. Então, assim, não se limite em precificar ou passar um orçamento de acordo com o seu bolso. Mas, assim, também, você que não entende o processo, no treinamento, quando a gente traz de precificação, nem tudo é só o custo. Você precisa gerar o valor e colocar o seu valor num orçamento. Sim. Porque se você vai atender uma empresa grande, primeiro, ela não é grande à toa, né? Ela está onde está porque ela realmente tem processo. Ela tem resultados e ela vai te exigir esse resultado. Ela vai te exigir a competência que às vezes você precisa melhorar. E ainda vai precisar de equipe. Que essa equipe, às vezes você vai precisar acrescentar na sua turma ou na sua gestão, né, de pessoas. Então assim, precificar não é só o custo. Não é só colocar uma margem, mas é assim o seu valor. Sim. Eu vi um advogado no último evento que a gente teve, ele falou para mim, mas eu não sei precificar porque o meu concorrente, não sei o quê. Se você ficar sempre olhando a estrutura do concorrente, você nunca vai chegar na sua. Mas é entender o seu valor, o seu posicionamento. A Daniela, eu acompanho ela já há um tempo, então assim, o posicionamento dela é diferente no mercado. E às vezes o seu concorrente não está sendo honesto nem com ele mesmo, sim, né? É o preço que ele está cobrando. Sim. Então tem que ficar de olho. E às vezes ele não gera o valor que você gera. E não traz o resultado também. Sim. Porque fazer por fazer está cheio no mercado. Eu mesmo no ramo preço é diferente de valor. Sim. Né? No ramo de consultoria, nós vivemos o seguinte. Consultor de graça, você tem o Sebrae. Se você não sabe, lá o Sebrae, e só para você ter ideia, eu sou parceiro do Sebrae. O Sebrae nos paga as consultorias para fazer uma consultoria de graça. Só que a entrega do Sebrae, ela é de graça. Então, ela não vai ser com a intensidade no resultado que às vezes você precisa. Então, às vezes, você pagar um profissional que esteja posicionado no mercado é diferente porque ele não vai ali vender a hora dele. E sim te dá o resultado. A entrega é mais para você ter conhecimento sobre o que você precisa fazer, né? Sim. É um passo inicial ali, mas realmente não te auxilia na efetividade de Você vai saber, sim, olha, eu tenho essa ferramenta, eu preciso desenvolver isso, eu preciso desenvolver aquilo outro na minha empresa. Você vai ter o conhecimento que você não tinha antes, mas chegar e dar efetividade, aí você vai ter que ter um sim profissional mais dentro ali da empresa, mais presente. E a experiência, né, que um profissional tem, a Daniela está há 18 anos no mercado, eu estou mais de 20 na consultoria, então isso aí automaticamente já faz parte do cotidiano. Né? Não começamos ontem, lógico que tem uma caminhada entre erros e acertos, mas para você que está a partir de agora nos contratando, nós já passamos por esses processos. Então às vezes você paga mais caro
mas é pelo resultado mais rápido e específico para a sua empresa. Porque às vezes você vai pegar um profissional que ele vai trazer algum certo movimento na sua empresa, mas não é de acordo com a sua necessidade. Sim. Hoje a gente tem, e eu acredito que a Daniela também tem esse processo, primeiro é um diagnóstico, né? Entender como é a cultura da empresa, como ela faz, como ela age, para poder sugerir. Um cliente falou, eu fiz uma reunião com um cliente, ele falou assim, não, mas eu preciso de tudo isso aí. Eu falei, mas calma. Não é tudo de uma vez, a gente tem que andar degrau por degrau. Sim, por quê? É um passo de cada vez. E ainda eu trago o cliente seguinte, vamos ter resultado em um processo para você ter motivação para o próximo, porque senão a gente cobraria um valor até alto, só que é tanta coisa para ele fazer que ele se perde. Eu, inclusive, tenho no meu site a possibilidade das empresas fazerem o diagnóstico. Então, tem lá o site testconsultorialgpd.com.br, você consegue fazer um diagnóstico para entender as necessidades da sua empresa. O diagnóstico serve ali de um ponto de partida para você saber para onde que você tem que ir, o que você tem que produzir de documentação, o que você tem que realizar de processos dentro da sua empresa para você entrar em conformidade. E também serve para você provar o antes e o depois. A LGPD, ela exige o princípio da prestação de contas. Esse princípio da prestação de contas não é só você ter um monte de documento em cima da mesa. Principal exigência é o aculturamento, ou seja, a implementação dessa cultura. Então, para você mostrar, olha, minha empresa era essa e está assim agora. Então, isso serve como demonstração da implementação dessa cultura. E você que está nos acompanhando, não deixe de acionar o sininho para receber novas notificações do podcast do Board. Nós estamos aqui com a Daniele Tax, especialista em Lei Geral de Proteção de Dados e Compliance. E também tem o Instagram dela, @daniele.tax, onde ela tem vários produtos. E agora a gente vai falar um pouquinho. Daniele, você acha, ou você vive já esse movimento, mas o que o marketing digital tem contribuído com a sua profissão? Muito na construção de autoridade, no acesso a pessoas, por exemplo, os meus alunos, né, as pessoas que compram meus produtos digitais, nenhuma é da minha região, nenhuma é do meu estado. Então, eu consigo acessar pessoas fora que realmente estão tendo ali, fazendo esse movimento. Muitos são consultores, inclusive, são pessoas que estão colocando outras empresas em conformidade. E aí, o que eles trazem para mim? Eles trazem no sentido assim, eu já fiz vários cursos, mas eu não consigo colocar em efetividade. O seu produto é prático, chega lá e faz. Esse que é o caminho. Personaliza conforme a empresa que você está adequando. Sim. Então, eles trazem esse feedback no sentido de conseguir dar o pontapé inicial de começar. Então, por quê? Porque a lei é complexa. Existem muitos cursos, eu fiz muitos cursos, eu fiz curso de LGPD na RH, curso de LGPD na área de saúde, na área de serviço público, curso de LGPD trabalhista. Então eu fiz vários cursos e muitas pessoas fazem esses cursos, só que não conseguem no momento de adequar realmente, colocar em prática. Então ali eu trago ferramentas práticas para a pessoa ir lá realmente fazer. Então, muitos dos meus alunos realmente são pessoas que estão colocando outras empresas em conformidade. A minha fala é direta para a empresa, ou seja, é direta para o empresário que quer colocar a sua empresa em conformidade. Por isso eu trago essa forma prática de fazer, mas ao mesmo tempo quem eu estou mais vendendo meus produtos digitais são para consultores. Certo. E vamos lá, a pergunta que não se cala, né? Quais são as empresas que são obrigadas a ter a lei geral ou se adequar à lei geral de proteção de dados? Todas. Peraí. Repete. Quais são as empresas? Todas as empresas precisam se adequar. Eu falo que até a igreja precisa de adequação à lei geral de proteção de dados. Se a igreja não foi retirada desse rol, ninguém vai ser, né? Há inclusive profissionais liberais que usam dados para atividade econômica, ou seja, advogados, médicos. Na verdade, eu acho que todos assim, quem vende um produto e um serviço, ele usa dados, né? De um cliente. De alguma forma. Ele precisa emitir uma nota, ele precisa emitir um recibo. Até os informais vendem por WhatsApp, que vendem em lojas virtuais, todos precisam de adequação. Não se livrou nenhum, né? Inclusive a NPD, ela se tornou uma autarquia para poder também fiscalizar os órgãos públicos, para que ela não fique na dependência. Antes ela só poderia
auxiliar no processo de implementação, porque ela era vinculada ao presidente. Sim. Hoje ela é uma autarquia para que ela tenha essa autonomia de fiscalizar, inclusive, os órgãos públicos que também são obrigados a fazer a adequação e já estão sendo sancionados em razão da falta de exercer as ações necessárias para a proteção dos dados. Então você que é empresário, você que é, digamos, profissional liberal, você que trabalha na área de não gerar lucro, né? Igrejas, entidades, sindicatos que trabalham com dados, tanto complexos como sensíveis, é obrigado a fazer. Então a recomendação que eu deixo para você que está nos ouvindo agora é buscar se adequar. Né? Começa com o princípio que a Daniela trouxe para nós aqui, que é o treinamento da sua equipe, a conscientização e iniciar o processo. Ele pode ser longo ou complexo, vai depender da sua necessidade, mas o principal é iniciar, né, Daniela? Primeiro você tem que buscar conhecimento. Inicia, entende o que precisa ser feito, entende os cuidados que os colaboradores precisam ter e os cuidados que você tem que ter com seus colaboradores. Sim. Porque uma grande fonte de ações trabalhistas é a LGPD. Então você precisa ali adequar os seus contratos com seus colaboradores para que você realmente não sofra depois. Eu falo que a contratação de colaborador é um casamento, né? Durante o casamento é tudo lindo, eu faço isso, faço dancinha do TikTok, faço tudo. Depois que vem a separação, aí que fica mais lindo ainda. Porque aí só a empresa vai ser ali onerada com uma dívida trabalhista. Então, realmente, você precisa fazer o preventivo, porque cabe à empresa. Na justiça trabalhista, sempre a empresa tem que agir de forma preventiva. É porque a inversão do ônus da prova, então a empresa tem que comprovar que ela fez. Eu vou trazer uma pergunta para você que às vezes você nunca se fez, mas ela é muito, digamos assim, comum no mundo empresarial. O colaborador tem um celular dele, né? E ele não quer usar outro. Não, eu já tenho meu telefone. Como é que você vê isso dentro da Lei Geral da Proteção de Dados? É necessário que a empresa traga um celular para ele ou ele pode usar o celular dele? O mundo ideal seria a empresa ter o próprio dispositivo, né, onde ela estabeleceria as próprias regras, ela teria acesso a tudo, teria ali dentro do contrato do colaborador o que ele pode e o que ele não pode fazer. Só que muitas empresas não têm condições de comprar um dispositivo para cada colaborador. Então, é o que eu disse, a lei ela não vem proibir a ação, só que ela exige que você faça o preventivo. Quando você contrata um colaborador, você não está contratando o celular dele. Então, sim, você já tem que começar com um termo de consentimento para você poder usar o celular dele. Então, ele deixa ser usado o celular para a atividade profissional? Ok, você tem que registrar isso. Depois, como isso vai ser usado? O que você vai ter acesso? O que ele vai ter acesso a respeito dos dados que vierem de compartilhamento com a empresa? Mas é um problema, né? O que ele pode baixar? O que ele não pode baixar? O que ele pode compartilhar? O que ele não pode compartilhar? Então, tudo tem que ser tratado de forma preventiva. Mas assim, tendo uma reflexão, né? Se o celular é da pessoa, né? Do funcionário, colaborador, você não vai conseguir manipular esses movimentos aí. Dentro da empresa, até o que entra e sai, digamos que seja de um cliente ou que você passa para ele, tudo bem. Mas e o que ele baixa? E se der vazamento, mesmo que você tenha um consentimento, o risco é maior. Responsabilidade solidária, a responsabilidade é sua. Então, você precisa estabelecer no contrato de trabalho o que é preciso fazer, quais que são as responsabilidades cíveis, as responsabilidades trabalhistas, as responsabilidades penais com relação aos dados, ao uso dos dados. Então, você precisa agir sempre de forma preventiva. Então, não é deixar de fazer, mas é fazer o preventivo para colocar os dados dos seus titulares em proteção até para aquele colaborador seu que usa o próprio dispositivo móvel. O que você recomenda? Fazer adequação do celular dele ou a empresa que faça um investimento que seja mais seguro o dela? Eu recomendo a compra de um dispositivo da empresa. Né? Esse é o mundo ideal, como eu falei. O mundo ideal é você ter um dispositivo da empresa, é você ter um boot onde você acompanha
a comunicação de cada dispositivo, isso ali está retratado dentro do contrato de trabalho, ter os termos de consentimento necessário. Isso é o mundo ideal, Sim. né? Você ter ali ferramentas de segurança da informação, onde você consegue segmentar o acesso do colaborador por aquele celular dentro do seu banco de dados. Esse é o mundo ideal, né? Essa é a forma correta de ser feita. Só que nem toda empresa vai ter capacidade disso. Então, a gente precisa ser criativo na segurança a ser criada. Certo. É outro ponto que é uma demanda, né, que a gente tem. Eu falo para você que essas perguntas já vieram para mim e eu quero trazer para você que está nos acompanhando. Outra pergunta também. O uso do celular, né, pessoal dentro do ambiente de trabalho, que não é pelo trabalho, é realmente uso pessoal, e principalmente em redes sociais. Como evitar que isso aumente ou prejudique o trabalho? Cultura organizacional. Falta de cultura organizacional faz com que o comportamento do colaborador, das pessoas que trabalham com você, sobressaia sobre as determinações da empresa. Uhum. Então, quando você tem um regimento interno onde você trata a forma de comunicação, o uso de WhatsApp, o uso de redes sociais, quando você coloca isso dentro do seu regimento interno, o regimento interno vira lei dentro da empresa, podendo gerar ali advertência, suspensão e justa causa, você consegue controlar e minimizar esses prejuízos da empresa de ter a pessoa ali, em vez de estar trabalhando, olhando rede social. Né? Então, a falta de cultura, como eu falei inicialmente, a cultura existe. Sim. Se é boa ou ruim, vai depender do empresário que dá ou não direção para os seus colaboradores. E isso você implanta no compliance. Sim, a gente faz essa implementação através da criação dessa cultura organizacional, criando código de conduta, regimento interno, identificando o ponto de partida, né, como é que está o estado inicial da empresa e tudo que ela precisa ali transformar. Por que eu trago isso, Daniela? Às vezes o empresário ele não vê esse nome só bonito, que é bonito, né? Compliance, né? Só que assim, você tem que ver a utilidade. Sim. Nós não compramos produto e nem serviço, nós compramos o resultado que isso dá para a sua empresa, os benefícios. a sua, digamos, claridade, né, clareza do processo, performance nas atividades, segurança jurídica das atividades realizadas. Então, são vários benefícios. Sim. A estruturação, muita empresa não tem estrutura, não tem procedimentos operacionais. A gente consegue identificar a melhor forma de estabelecer isso. Porque se você não entender esse processo, realmente não faz parte da sua vida. Hoje tem uma frase que todo mundo diz, né? Não faz sentido. Será que não faz sentido ou você não tem uma mentalidade para absorver essa clareza do processo ao benefício? Ou seja, o resultado que você precisa. Tem conhecimento, né, sobre as necessidades. Então, sobre o benefício trazido. Eu vejo os empresários, né? Todo diagnóstico que a gente faz, a gente entra por um motivo, né, uma necessidade, mas às vezes a gente vai entender o processo bem lá atrás, né? Então, isso não começou no momento que aconteceu. Então teve um tempo que veio se arrastando a acontecer. E o compliance ele traz isso, né? Essa clareza, traz essa leveza no trabalho, até mesmo na contratação. Né? Que hoje o empresário, há muitos, ele delarga o funcionário. Você tem que fazer isso, mas ele não faz uma integração de todo o cotidiano que ele tem que fazer e depois ele vai exigir e o funcionário fica perdido. Né? E o compliance traz isso. Nós estamos aqui fazendo esse processo também. Não é rápido, porque, primeiro, se eu passasse tudo que nós vivemos para a Daniela, ela ia ficar em foco, sei lá, uns 3 meses, né? Então, ela precisa entender a demanda, de manhã, tarde e noite. E é uma profissional que ela precisa realmente ver a necessidade para já ir corrigindo. Sim. Porque, às vezes, a gente nem lembra da necessidade, né? Sim. A gente, como empresário, empreendedor, você que está aí no cotidiano... E existe muito registro interno, né? Então, às vezes, eu faço uma entrevista aqui para um mapeamento. Só que esse mapeamento, ele gera uma análise de risco. É tudo interno. Uma análise de risco. Gera estabelecer as ações mitigadoras. Gera fazer o relatório de operação de dados. Depois eu venho aqui e falo, André, tem que fazer isso. Então, é toda uma demanda interna antes para depois vir até a empresa e falar, olha, você tem que implementar isso. Nós estamos aqui com a Daniela Tax, onde ela trouxe dois serviços que ela faz, né, que são
Parece simples, mas é bem complexo, mas ao mesmo tempo ele é por etapas, né? Então você não precisa ver o processo como um todo, mas o benefício a cada dia que você vai fazendo. Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, adequação, né? Deixou como chave, primeiro, implantação dos treinamentos na sua equipe, na gestão, e aí você vai ter mais clareza. Ela trouxe também aqui alguns exemplos de compliance, o que pode contribuir com a sua empresa, e ainda tem uma certificação sobre isso, né, Dani? Sim. Que isso realmente é um valor diferenciado que poucas empresas têm. Quando você tem empresas que fazem o compliance, tem empresas que querem seguir e implementar a ISO, né? Então, para cada empresa, a gente entende a necessidade de cada uma. Quando ela quer certificar na ISO, isso gera um benefício à empresa que quer fazer, atua em licitações de certos valores, precisa dessa comprovação, mas só o processo em si, quando você vai retratando, vai relatando a respeito do que está fazendo, você já consegue demonstrar que a empresa ela está buscando uma conformidade, que a empresa ela é uma empresa íntegra, né? Ela está buscando realmente ações para trazer transparência nos seus processos, para agir corretamente ali com seus clientes, com seus titulares. Então a empresa já é vista de forma diferenciada. Então você que está nos acompanhando, não esqueça de acionar o sininho para novas notificações. Nós estamos aqui com o podcast do Borges, trazendo empresários, empreendedores que têm case de sucesso. E a Daniele Tax trouxe várias etapas aqui de um processo que ela faz. Mas, Daniele, eu queria que você deixasse uma frase ou até mesmo um relato para aquela pessoa que está querendo iniciar esse processo, né? Buscar esse ramo, esse mercado que é muito amplo, né? Porque às vezes a gente vê os grandes e fala, não, até eu chegar lá, mas ele não começou grande, né? Nem monstro nasce grande, ele vai crescendo. Então, que frase que você deixaria para esse empresário, esse empreendedor, para que ele possa ajudar nesse processo? Não deixe que suas ações de hoje condenem a sua empresa amanhã. Porque é necessário, é obrigatório, é um diferencial competitivo. E lá na frente, quando as empresas estiverem realmente sendo cobradas mais ativamente a respeito disso, a sua empresa pode deixar de fechar um contrato por falta de adequação. Então, cada vez mais as empresas estão tendo essa necessidade, empresas grandes já estão correndo na frente para estarem em conformidade, e todas aquelas pequenas, a gente fala que vai ser uma cascata, né? Aquelas pequenas que não estiverem em conformidade vão sair ali da escolha dessas empresas grandes. Certo. Então, se você não tiver esse diferencial competitivo para mostrar, você realmente vai ficar para trás. É uma obrigação, não é uma faculdade, então toda empresa tem que se adequar. Então, saia na frente e mostre realmente que você é uma empresa séria que cuida dos titulares de dados. E lembrando que a adequação não é um custo, e sim um investimento que você vai estar tendo. E não ter problemas ou se precaver deles, e ao mesmo tempo gerando valor, porque você está diferenciado do mercado, porque você está investindo no seu negócio, hoje o seu cliente quer saber. E já tem um projeto aí para estar fazendo a compensação no PIS e no CONFIS. Olha investimento só. Em adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então já é um projeto futuro que tem aí. E você que está começando, você que está estudando, você que já tem um processo, né, de montar uma empresa nessa área, recomendo você acompanhar a Daniele Tax, @Daniele.tax, onde na rede social dela você vai ver vários produtos e esteja com mentor, né, Daniele? Sim, ela tem mentoria, reuniões para trazer mais clareza ali no que você deve realizar, diagnóstico, então todas essas possibilidades de você saber ser direcionado, você tem dentro. Então você que está querendo buscar ou melhorar seu processo, acompanhe a Daniele, vai e busque ver a mentoria dela, onde ela tem vários processos aí, que vai te ajudar até mesmo na prática, né? Porque assim, eu vejo muitos profissionais com um nível muito alto de teoria, mas a prática não. E a prática não adianta, gente, é cotidiano. É o atendimento com outras empresas, vários nichos, vários ramos, onde você vai ter essa expertise, que é o diferencial que a gente se destaca no mercado. Não é pelo tempo que você tem de trabalho, mas pela quantidade de empresas que você atendeu. A experiência que você teve. E principalmente a experiência que o seu cliente teve com o seu atendimento, né? As referências, né? Os depoimentos e tudo mais. Então nós tivemos aqui com a Daniele Tax. Eu vou deixar ela finalizar as considerações dela. Obrigado, Daniele. É um prazer, é uma parceira. A gente ficaria 2 dias conversando.
mas a gente precisa entender que por etapas nós vamos trazer outros assuntos, ela vai vir em outros momentos e sempre está tendo novidades nessa área, né? As plataformas digitais, aí, o WhatsApp mesmo, a gente estava conversando, existem várias ferramentas e ainda vai ficar um assunto para depois, Daniela, sobre a inteligência artificial, que não deu tempo de falar, mas a gente tem um próximo assunto, acompanhe aqui que nós vamos falar. Pode deixar suas considerações, mais uma vez, obrigado. E não esqueça de deixar seu @, né, o Instagram, para o pessoal te seguir. Olha, a primeira coisa que eu falo é que entender sobre proteção de dados vai muito além de cumprir uma lei. Ela vai além, ela atinge a nossa liberdade. Se a gente não proteger nossas informações hoje, a gente está comprometendo a nossa liberdade amanhã. Então é muito importante a gente saber se proteger, proteger os nossos titulares, para que realmente a gente não comprometa a liberdade amanhã. Então cumpra a conformidade. Hoje a gente está saindo dessa cultura de jeitinho brasileiro, né? A gente precisa entender que o mundo está conectado. Essa exigência não é interna, não é do Brasil, é uma exigência que vem lá de fora em razão dos acontecimentos e das invasões que tiveram. Então você precisa saber cumprir, porque cada vez mais a gente está conectado. E a localização, a nossa limite territorial já foi. Não tem mais isso para nós. Hoje a gente consegue prestar serviço de forma online em vários locais do país. Então você precisa estar pronto para atender essa demanda. E você estar em conformidade vai te fazer capaz de estar aí demonstrando o seu diferencial. Então, para quem quiser saber mais, entender a respeito da legislação, como cumprir, ferramentas para que você esteja realizando isso de formas práticas, me procure. Meu Instagram, existe ali muitas possibilidades, daniele.tax, é instrutivo, traz notícia, traz informações de como fazer. Tenho também meu site www.tsconsultorialgpd.com.br. Então são várias formas de você ter acesso às informações e me contactar também para te auxiliar nesse processo aí de adequação. Eu fico muito feliz de estar aqui com você, mais uma vez, para que a gente esteja aí trocando essa experiência, né? Suas empresas estão sempre atentas às necessidades e levando esse conhecimento para as pessoas. Isso é muito valoroso, né? Esse é um valor que você realmente traz aí para a sociedade, para que os empresários realmente entendam a necessidade do ponto de partida, de olhar realmente para essa forma de gestão. Então, obrigada. Quero agradecer a presença da Daniele, lembrando que não existe motivo para você ficar de fora, porque ela tem vários produtos para você começar esse caminhar perante a conformidade, né? Perante estar realmente se protegendo contra esse problema que pode acontecer por ser lei ou não. Você tem que pensar o seguinte: você que é gestor, você tem que buscar o melhor para a sua empresa, estar pronto para que realmente a sua empresa se destaque. E um dos destaques realmente você pode gerar valor de estar se adequando. E também tem o compliance, que é algo que eu te recomendo, é um nível mais alto, você que busca crescimento e trazer processos que você implemente na sua empresa, que você vai ver o resultado que tem. Quero agradecer a Daniele Tax, lembrando, @daniele.tax, tem vários produtos, é uma parceira, ela estará conosco em outros episódios, nós vamos trazer aqui, já deixar para você aqui sobre inteligência artificial, que é um conteúdo muito intenso, mas eu já vou deixar o gostinho do próximo vídeo e você acione aí o sininho de notificação para receber os novos episódios, deixe seu like, encaminhe esse vídeo até mesmo para você que está nos ouvindo, que tem a empresa que ainda não fez adequação ou não entende o processo, para ele entender um pouquinho e de repente já começar o processo. Quero agradecer, obrigado pela sua presença e não esqueça de vir para um novo episódio de podcast do Borges.